Então, pessoal, agora que nós definimos o que é fluxo de campo elétrico e entendemos essa grandeza, nós podemos utilizar a lei de Gauss, que é uma relação matemática, para calcular o campo elétrico relacionado ao fluxo de uma carga que esteja envolvida por uma superfície gaussiana, que é aquela superfície fechada imaginária que eu havia comentado com vocês. Então, a lei de Gauss é um análogo da lei de Coulomb para a eletrostática, mas ela é um pouco mais ampla no sentido que a lei de Coulomb é restrita apenas à eletrostática e a lei de Gauss já permite o cálculo do campo elétrico para cargas em movimento. Tá? Então, existe essa pequena diferença, né? A lei de Gauss é um pouco mais abrangente, mas existem certas situações onde a lei de Gauss é mais conveniente de se utilizar para o cálculo do campo elétrico em relação à lei de Coulomb. Tá? A lei de Gauss vem a facilitar o cálculo quando a gente fala em situações de simetria. Então, a gente trabalha basicamente com 3 simetrias, que são a simetria esférica, que vale para esferas e para cargas pontiformes, tá? E quando eu estou falando nessa simetria, estou me referindo à distribuição das linhas de campo devido a essa carga ou uma esfera carregada, tá? Quando eu tenho planos, simetria planar, a lei de Gauss pode ser bastante interessante de se utilizar para fazer o cálculo do campo elétrico. E quando eu tenho linhas de carga, quando eu tenho uma distribuição linear, eu tenho uma simetria cilíndrica ao redor de um fio condutor, por exemplo. Então, basicamente, essas 3 simetrias são simetrias que a gente utiliza bastante a lei de Gauss e ela se torna conveniente. Então, é a simetria esférica, planar e cilíndrica. Então, pessoal, eu mostrei para vocês como que calcula o fluxo de campo elétrico, mas não mostrei ainda como que eu calculo o campo elétrico daquela carga envolvida pela tal superfície gaussiana. Então, é o que nós vamos deduzir agora, que é a chamada lei de Gauss. Então, vamos considerar o caso mais simples possível, mas nós vamos deduzir uma equação geral que vai servir para qualquer outra situação, tá? Nós vamos tomar o caso mais simples, que é o caso da carga pontiforme. Vamos considerar que nós temos uma carga positiva e nós conhecemos como é que são as linhas de campo de uma carga positiva, né? Nós já sabemos que as linhas são divergentes, né? Elas saem da carga irradiando como se fossem raios de sol em todas as direções, né? Sempre saindo da minha carga. Então, a simetria que contempla essa distribuição de linhas de campo, eu já comentei com vocês algumas vezes que é a simetria esférica, tá? E acho que já mostrei a questão do ângulo e mostro mais uma vez para vocês entenderem meio o porquê, tá? Então, a gente vai traçar uma superfície imaginária em torno da nossa carga. Nós precisamos envolver a nossa carga por essa superfície imaginária. E o formato da minha superfície vai contemplar a simetria, que nesse caso em particular aqui é uma simetria esférica. Então, se eu quero calcular o campo elétrico num ponto que esteja a uma distância R, eu vou fazer a minha gaussiana, que no caso aqui é uma esfera. Pode ser que a minha circunferência aqui não esteja perfeita, mas é uma esfera, na verdade, tá? Essa esfera vai ter um raio R, ou seja, o raio da minha esfera coincide com a distância lá onde eu quero calcular o campo elétrico. Então, eu fiz a minha superfície passar pelo ponto onde eu quero calcular o campo, tá? Então, essa minha gaussiana tem um raio R aqui, minúsculo, que é a distância onde eu quero calcular o campo elétrico. Então, eu faço coincidir com o raio da minha esfera, tá? Então, lembra que se eu fosse calcular o fluxo sobre essa superfície esférica, que na verdade é uma superfície imaginária, eu faria o seguinte cálculo.
O fluxo é a integral de linha do campo dA cosseno θ. Essa é a fórmula geral, tá? Se eu for olhar o ângulo dessa situação, olha só. Lembra que o ângulo é entre o que a gente chama de vetor área e o campo elétrico. O meu campo elétrico, eu conheço o campo da carga pontiforme, eu já vou tirar para fora da integral aqui, porque eu sei a fórmula que inclusive já está aqui, que é a fórmula que foi deduzida lá pela lei de Coulomb. O ângulo, olha só, como eu fiz já a gaussiana com o formato que contempla a simetria, lembra que o ângulo é entre o vetor área e o campo elétrico, né? O meu vetor área, ele é sempre um vetor perpendicular à superfície. Então, ó, aqui eu tenho um vetor área, por exemplo, aqui eu tenho um vetor área, né? Aqui e assim por diante. Percebam que para o meu vetor área ser perpendicular à superfície, já que a minha superfície contemplou a simetria, olha o ângulo entre o campo e o vetor área, ó. 0 grau, 0 grau, 0 grau, e em qualquer situação o meu ângulo vai ser sempre o mesmo, cosseno de zero. Então, se eu contemplo a simetria, eu tenho essas situações, eu tenho um ângulo só, eu não fico com ângulos variáveis e eu não complico a resolução dessa minha integral de linha aqui, ó. Então, o cosseno de zero é 1 e a integral de dA é a área. Então, eu caio quando eu contemplo a simetria nessa situação mais simples para o cálculo do fluxo, que é o campo vezes a área. A área é a área da minha superfície gaussiana que eu desenhei com um raio R, que é a distância onde eu quero calcular o campo elétrico. Então, é o que está escrito aqui, ó, o fluxo é campo vezes área, mas foi resolvida a integral, só que ela caiu nessa simplificação. A fórmula do campo, ó, 1 sobre 4π ε0, carga dividido pelo raio ao quadrado. E a área de uma esfera é 4π r ao quadrado. Lembra que a área da minha gaussiana. Então, é o que está escrito aqui, ó. Aqui é o campo da carga pontiforme e a área da esfera. Então, 4π com 4π simplifica, raio ao quadrado com raio ao quadrado simplifica, me resultou que o meu fluxo é a carga dividida por ε0. Então, isso aqui é uma relação importante, ó. Pode ser que a gente resolva algum problema de fluxo simplesmente conhecendo a carga. E lembra que o fluxo só depende da carga, lembra das caixinhas que eu coloquei carga positiva, carga negativa, duas cargas, depois eu aumentei o tamanho da caixa e eu disse que o fluxo não dependia do tamanho da caixa, não depende da minha superfície gaussiana, ó, ele é diretamente proporcional à carga que é envolvida e não tem nenhuma dependência aqui, ó, se olhar a fórmula, com o raio ou com o formato ou com o tamanho, né, da minha gaussiana. Ele só depende da carga, ε0 é uma constante, permissividade elétrica no vácuo, tá? Então, só que esta carga tem que estar envolvida pela gaussiana. Então, aqui está uma prova direta, ó, de que o fluxo só depende da carga e não do formato, nem do tamanho da gaussiana, nem se a carga está um pouco mais para lá ou mais para cá, tá? Só que eu contemplo a simetria para eu facilitar o meu cálculo. E isso aqui é verdade para todas as situações, não é só para o caso da carga pontiforme, tá? Eu que tomei o caso mais simples para poder deduzir aqui mais rapidamente, tá? Então, eu posso fazer a gaussiana do tamanho que eu quiser aqui, ó, que o fluxo não vai depender desse raio, no caso aqui da minha esfera. Então, manipulando, ó, o fluxo multiplicado por ε0, eu caio nessa relação aqui, tá? E se eu abrir a minha fórmula do fluxo, lembra que o fluxo era integral de dA cosseno θ, né? Ou seja, um produto escalar
entre o campo e o vetor área. Então, substituindo a fórmula do fluxo aqui, ó, nessa relação, eu chego nessa fórmula que essa que é a chamada lei de Gauss. Então, aqui dentro eu tenho o meu termo do campo elétrico, então agora eu consigo calcular o campo e essa dedução veio da fórmula do fluxo, tá? Então, se eu quero calcular o campo, eu isolo o meu campo aqui, essa relação, e eu calculo o campo devido à carga, somente a carga que estiver envolvida pela superfície gaussiana. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, uma carga e eu fizer a gaussiana e a carga ficar externa à minha gaussiana, o fluxo vai dar zero, né? Então, o meu campo elétrico, eu não vou conseguir calcular o campo elétrico devido a essa carga. Eu vou zerar o meu cálculo, tá? Então, obrigatoriamente, a carga tem que estar contida na superfície gaussiana para eu utilizar essa relação matemática que é chamada de lei de Gauss. Não esqueçam que esse produto escalar tem um cosseno aqui dentro, tá? Então, por isso, a simetria é importante na hora de desenhar a minha gaussiana.